Então, eu sou a Vitória, presidente da gestão de 2021 do Centro Acadêmico Ananeri, da Universidade Estadual de Londrina, do curso de enfermagem. Nosso encontro tem parceria com a Liga Acadêmica de Saúde da Mulher, que a Grazi está aí para representar. E você gostaria de fazer alguma introdução e falar sobre o sorteio, Grazi? Oi, gente, tudo bem? Sou Graziele, eu sou presidente da Liga de Saúde da Mulher. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. E hoje a gente vai ter um sorteio de um brinde. A Liga da Saúde da Mulher tem alguns produtos, né? E a gente vai sortear esses produtos que a gente revende. Se alguém tiver interesse por algum produto da Liga, também pode entrar em contato com a gente pelo Insta ou pelo WhatsApp, tá bom? A gente está fazendo esse encontro por causa do Março Lilás, que é o mês do combate e da conscientização do câncer de colo de útero. E nós convidamos a enfermeira e residente obstétrica Jennifer e para falar um pouquinho sobre. Gente, um lembrete, semana que vem nós não teremos reunião, porque será feriado na sexta-feira. Então, seja bem-vinda, Jennifer. Obrigada. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer o convite e já queria, de antemão, pedir desculpa para todo mundo, tá? Eu tô um pouco rouca, eu tô com uma crise alérgica bem forte essa semana, então, se eu tiver que interromper, beber uma aguinha, me perdoem já com antecedência, tá? Eu vou transmitir a minha tela, eu queria, por favor, que vocês só me confirmassem se tá aparecendo alguma coisa para vocês, para mim já dá início. Só me deem um ok. Tá tudo certinho. Sim, tá aparecendo. Então eu fui convidada pelas meninas, né, para a gente falar um pouquinho sobre o câncer de colo de útero e o preventivo. Como elas falaram, meu nome é Jennifer, eu sou enfermeira residente de obstetrícia, eu tô no R2 hoje. Então, vamos lá. Então, como não sei se todo mundo sabe, mas o câncer, ele ocorre por um crescimento descontrolado de algumas células e tecidos do nosso corpo. Esse crescimento descontrolado, ele pode se tornar um câncer maligno. Então, a gente normalmente tem, principalmente no colo, falando especificamente do colo de útero, a gente tem alguma lesão ali, que normalmente, uma infecção, né, que ela é feita, né, pelo papiloma vírus humano, o HPV, e essa infecção, ela tá ali no colo do útero. Por alguma coisa relacionada ao nosso corpo, relacionada à nossa imunidade, esse vírus acaba se desenvolvendo, tendo crescimento, uma replicação de células, podendo virar, então, um câncer, né, câncer de colo de útero. Então, o câncer, né, de colo de útero, ele é causado por uma infecção persistente, né? Não é uma infecção que a gente tratou e ela regrediu. É uma infecção que a gente acabou não percebendo, acabou ficando ali, às vezes, assintomática por alguns meses, por alguns anos, e por conta de algum fator, acabou tendo o crescimento dessas células, tornando, então, num câncer. A gente precisa, então, falar um pouco sobre os tipos oncogênicos de HPV. A gente tem mais de 200 tipos do vírus HPV e 40 cometem o trato anogenital. Alguns têm um alto risco oncogênico. São eles o 16, o 18, o 31, o 33, o 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, o 68, 73 e o 82. Desses que eu citei, os tipos 16 e 18 estão presentes em 70% dos casos de câncer de colo de útero. Então, o HPV é um vírus que ele vai infectar pele e mucosa. A principal forma de via de contágio dele é pela via sexual. Então, ele é considerado uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Perdão. Então, como que se dá esse contágio? É um contágio que pode ser tanto oral genital, como genital-genital, manual-genital, e ele pode acontecer com a ausência de penetração. Então, não precisa ter a penetração em si para ocorrer o contágio desse vírus. Então, se, um exemplo, né, um casal homoafetivo, né, mulheres homoafetivas, se elas acabam tendo relação sexual e tiverem uma delas tiverem com o vírus do HPV
e a parceira dela tiver ali com alguma feridinha, qualquer lesãozinha mínima que seja ali na região da vulva, ali na região da vagina, ela pode se infectar, né, com o vírus HPV. Quais são os fatores de risco, então, Jennifer? Para as pessoas que, assim, as pessoas que acabam tendo HPV, quais são os fatores de risco que a gente pode observar nelas? Normalmente, o uso prolongado de anticoncepcionais é um fator de risco. Pessoas fumantes também é um fator de risco. Pessoas que iniciam a vida sexual muito novas, né, precocemente, que a gente fala. Casais que não fazem o uso de preservativo. E casais que têm mais de uma parceria sexual, a gente também considera como um fator de risco para o HPV. Muitos são relacionados com fatores, como eu posso dizer, fatores sociais, então, características mesmo sexuais, que acabam sendo que acaba sendo um fator aumentado para essa pessoa adquirir o vírus. E outros também têm relacionado à nossa saúde. Lembra que lá no começo eu falei que alguma coisa acontece às vezes e que é quando esse vírus, né, ele acaba se multiplicando no nosso organismo, podendo então causar o câncer. Então a gente tem fatores tanto culturais, né, quanto fatores também biológicos, fisiológicos aí do nosso organismo. A gente tem uma estimativa de que de 50% a 80% das mulheres vão adquirir o HPV ao longo da sua vida. Então, é um vírus de uma infecção genital e ele é muito frequente. E a maioria das pessoas que acabam tendo esse vírus acabam não desenvolvendo nenhuma doença, tá? Porém, alguns casos ocorre uma alteração celular que pode evoluir, então, para o câncer. Essas alterações, elas podem ser identificadas pelo exame do preventivo, o Papa Nicolau, como é mais conhecido popularmente. Esse exame ele é muito importante. Além da gente conseguir identificar várias infecções sexualmente transmissíveis através do exame do Papa Nicolau, a gente também consegue identificar o HPV. Quais são os sinais e os sintomas, então, do HPV? Como eu disse, em alguns casos, essa infecção ela pode ficar latente, pode ficar assintomática por meses, até mesmo anos da vida dessa pessoa. Então, às vezes, ela pegou esse vírus lá no início da vida sexual dela, ela já está casada, os filhos já estão criados, os filhos já estão casados, já é vó, e ela nunca desenvolveu nada, nunca teve nenhum sintoma, nunca teve nada relacionado ao vírus HPV. Porém, em um determinado período da vida dessa pessoa, ela vai ter uma queda de imunidade por conta de alguma coisa fisiológica, alguma coisa biológica, e quando ela tem a queda dessa imunidade, ocorre a multiplicação desse vírus, a multiplicação do HPV, e então começa o aparecimento de algumas lesões. Como que são essas lesões? Então, elas são lesões polimórficas, podem ser pontiagudas, e normalmente elas são chamadas de condilomas acuminados. Elas podem ser únicas ou múltiplas, elas podem ser achatadas ou papulosas, ela pode ter aparência fosca, pode ter uma aparência veludada, semelhante de couve-flor, ela pode ser da cor da pele ou ela pode ter algum pigmento. Normalmente ela é assintomática, mas em alguns casos ela pode causar prurido, pode causar dor e ela pode às vezes até sangrar, né? A gente chama de friava, às vezes dependendo de como você rela, encosta em alguma coisa, essa lesão, ela pode ter um pequeno sangramento. Essa é a carinha da lesão que ocorre pelo HPV. É uma lesão bem característica, eu tenho certeza que quando vocês verem, se vocês tiverem a oportunidade de ver em algum estágio, verem na prática profissional de vocês, vocês vão lembrar porque é bem característico. Eu trouxe também algumas fotos de outras regiões do corpo. Como é um Mars Lilás voltado para o câncer do colo de útero, eu trouxe mais a parte da mulher, tá? Mas lembrando que o vírus do HPV, ele também pode acometer os homens, tá? Então, na mulher, eu trouxe fotos dessas verrugas tanto na vulva, como na vagina, e também ali na cérvix, ali no colo do útero. Aí eu tô sem o meu mouse não aparece, mas essa é a foto do meio, a de baixo. Aquela ali é o colo do útero com lesão do HPV. Jennifer, desculpa interromper um pouquinho, mas perguntaram aqui no chat se tem como ter diagnóstico precoce por exame de sangue também.
Eu vou chegar isso um pouquinho mais lá na frente, tá? Eu não vou responder essa pergunta agora, porque eu ainda vou chegar na parte de diagnóstico, tá? Mas eu vou falar sobre o diagnóstico. Então, essa é a carinha das lesões, tá? É bem característica. Então, eu vou falar um pouquinho do exame citopatológico do colo uterino. Então, o CO, ele tem o objetivo de detectar alterações ou lesões nas células lá do nosso colo do útero. Então, esse exame ele pode ser realizado tanto pelo médico quanto o enfermeiro capacitado, então, que sabe realizar esse exame. É um exame indolor, a paciente não vai sentir dor, é um exame simples, é um exame rápido, só que é um exame que ele vai causar um desconforto para a paciente. Então, nós, como profissionais de saúde, nós, como os enfermeiros, a gente tem que conversar com essa paciente, explicar como que é realizado esse procedimento para ela relaxar, para ela não ficar tensa. O que eu costumo dizer lá no consultório, lá na UBS, para as minhas pacientes? A vagina, ela é um músculo. Se você está tensa, se você contrai, o buraco lá da vagina, a entrada da nossa vagina, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fechar. E a gente não vai conseguir passar o espéculo. E quando ocorre esse fechamento, por essa tensão, por esse medo dessa paciente, pode ser que ela sinta dor. Então, a gente tem que explicar para ela como que ocorre o procedimento, para que ela relaxe, para que ela fique mais calma. E o canal vaginal que estava lá bem contraído, super fechado, relaxe e a gente consiga entrar com o espéculo. Então, como que eu garanto que esse exame me dê um resultado fidedigno, um resultado sem alteração, um resultado que eu possa confiar mesmo? Então, a gente vai orientar essa paciente que ela tenha abstinência sexual no dia anterior ao exame físico. A gente vai orientar que ela não faça uso de nenhum medicamento via vaginal. A gente vai orientar essa paciente para ela não fazer o uso de ducha, porque o uso de ducha lá no canal vaginal vai alterar o pH, vai alterar a flora e pode dar um exame, pode mascarar algum tipo de ST. E ela também não pode estar menstruada. Por quê? Porque o sangue, ele pode dar também alguma alteração no resultado do preventivo. Então, se a paciente chega lá para você, eu comecei a menstruar hoje, minha menstruação está irregular, o que você vai fazer? Você vai remarcar essa consulta. Tanto para pacientes que tiveram relação sexual, que fizeram uso de duchas vaginais, porque senão a gente não tem um resultado fidedigno, um resultado que tenha, um exame que tenha um lado com resultado que a gente possa confiar. Quem deve, então, fazer o exame do preventivo? Então, toda mulher que tem ou já teve vida sexual ativa e que está entre 25 e 64 anos de idade. A gente sabe que hoje as meninas começam a vida sexual um pouco mais cedo, e desde quando elas começam a vida sexual dela, elas já procuram fazer o preventivo. Lá na UBS, pelo menos aqui em Londrina, pelo que eu sei, a gente acaba colhendo, tá? Se ela tem menos de 25 anos, a gente acaba colhendo, não tem nada que contraindique, pacientes mais novos fazer a coleta do exame do preventivo, tá? É que isso está no protocolo e eu quis trazer para vocês o que estava no protocolo. Então, o exame, ele pode ser realizado a cada 3 anos, após 2 exames negativos com intervalo anual. Meu Deus, muita informação, né? Vou tentar explicar para vocês. Então, você é enfermeira lá da UBS, chegou para você a Joana. A Joana tem 30 anos, ela começou a colher o preventivo, ela tinha 25 anos, ou seja, ela já tem 5 coletas de preventivo lá com você. Todo ano ela vai e faz bonitinho a coleta de preventivo com você. Nesses 5 anos, nesses 5 anos, todos os exames dela vieram com resultado com laudo normal, não teve nenhuma alteração, tudo bonitinho, perfeito. Essa paciente precisa continuar colhendo todos os anos o preventivo? Não. A partir de 2 exames negativos, 2 exames normais, ela pode dar um intervalo maior de coleta de preventivo. Então, se ela tem 2 exames normais de preventivo, ela pode repetir esse exame daqui a 2, 3 anos. Em Londrina também, isso não é muito posto em prática, tá? Normalmente, as mulheres mais novas, mais jovens, elas acabam colhendo o preventivo anualmente. E isso também não tem problema nenhum, tá, gente? Mas é bom a gente lembrar disso, porque lá na nossa profissão, lá na nossa prática, a gente vai pegar pacientes com 75 anos de idade, que não tem relação sexual há 30 anos, que é viúva já
sei lá quantos anos, e essas pacientes, elas acabam ficando com o canal vaginal atrofiado, elas têm uma lubrificação diminuída, e quando a gente vai realizar o exame nessas pacientes, elas sentem dor mesmo, tá? Elas sentem muita dor porque elas não têm relação sexual há mais de 30 anos. Então, para essas pacientes mais velhas, com idade mais avançada, é legal a gente colocar em prática isso, de realizar o exame com um intervalo maior de tempo, caso ela tenha exames normais, tá? Óbvio que a gente vai sempre ver o paciente individualmente, tá? Então, um paciente que às vezes chega para você lá com 60 anos e ela acabou de descobrir um câncer de colo de útero, os próximos exames dela, óbvio que você vai fazer um acompanhamento mais de perto, não vai dar para ficar espaçando muitos exames. Então, assim, a gente vai fazer um atendimento individualizado, varia de paciente para paciente. Então, como que eu realizo o exame? Então, a paciente, ela vai deitar lá no seu consultório na posição ginecológica, você vai pegar o espéculo, a gente passa o lubrificante, mostra para essa paciente, olha, aqui está o espéculo, eu passei lubrificante, vai entrar com mais facilidade para você não sentir dor. A gente vai introduzir o espéculo lá no canal vaginal e vai abrir o espéculo. Quando a gente abre o espéculo, é essa visão que a gente tem aqui, do colo do útero, do orifício e das paredes ali da vagina. O orifício é por onde sai a menstruação, é por onde o bebê nasce de parto normal. E essa bolinha ali, esse é o colo do útero. É lá a portinha ali do nosso útero, tá? Então, a partir daí, você já vai começar a fazer o diagnóstico da sua paciente. A partir do momento que você introduz o espéculo, que você abre o espéculo, você vê esse colo desse útero, você vê a parede da vagina, o canal vaginal dessa paciente, é o momento que você vai começar a fazer um exame. É um exame físico. Então, você vai olhar a parede dessa vagina, vai ver se tem alguma coisa normal, vai ver coloração, vai ver como que tá a mucosa, vai ver se tem alguma verruga, se tem alguma laceração, você também vai ver esse colo desse útero, como que tá a pele, como que tá a mucosa desse colo do útero. Tem alguma ali, alguma pele que tá estranha, que não é habitual, tem alguma verruguinha, tem algum machucado. Então, a partir daí, na verdade, a gente já começa antes, né? Na verdade, o nosso diagnóstico já começa lá no nosso exame físico. Quando a gente pergunta o histórico dessa paciente, com quantos anos ela deu início à atividade sexual, se ela faz uso de preservativo, mas o exame físico em si, a gente começa aqui. É aqui que a gente já começa a dar os diagnósticos dessa paciente. Qual IST que ela tá, se ela tá com algum tipo de escorrimento vaginal. Como que é esse escorrimento vaginal? Esse escorrimento vaginal, ele tem odor? Ele é bolhoso? Ele parece um leite coalhado? Qual que é a cor desse escorrimento? Tem alguma verruguinha? Então, é nessa parte do exame que a gente vai fazer o exame físico, ali daquele colo do útero, daquele canal vaginal, e a gente vai conseguir diagnosticar inúmeras ISTs, tá? Então, depois que eu abro o espéculo, que eu visualizo o colo do útero, que eu visualizo o orifício dessa paciente, eu vou fazer a coleta do material. Eu vou colher tanto da endo quanto da ectocervice. Então, tá vendo essas imagens ali na bolinha? Então, ali na imagem mais de cima, é uma espátula de madeirinha. É exatamente esse material, tá? É uma espátula de madeirinha, que a gente vai passar ele ali no colo do útero externamente, ali pro lado de fora. A gente vai rodar essa espátula ali no colo de útero e vai colher o material ali da ecto. E a gente também vai colher material da endocerve, que é ali no orifício, ali na parte de dentro do colo do útero, que daí a gente vai usar uma escovinha, que é o que está representado ali naquela outra imagem. A gente vai enfiar a pontinha dessa escovinha ali no colo do útero e vai girar ela também. Depois que a gente faz isso, coleta tanto da endocerve quanto da ectocervice, a gente vai passar esse material na lâmina, identificado com o ID dessa paciente, com o nome dessa paciente, e a gente vai enviar esse material lá para o laboratório vai analisar esse material, tá? Quais são as classificações das lesões? Então, um resumo do que a gente tem que se preocupar quando o resultado chega para a gente lá na UBS.
Então, você é enfermeira lá da UBS, você colheu um material de uma paciente e você está esperando chegar o resultado. Grava assim, ascos com U, a gente vai repetir em 6 meses. Ascos com H, a gente encaminha para colposcopia. A colposcopia é um exame onde eles vão ver o colo do útero com um aparelho que vai ampliar a imagem, tá? Daí é um exame feito pelo médico. Então, decora. Ascos com U é uma célula possivelmente não neoplásica. A gente vai acompanhar essa paciente, vai fazer esse exame de 6 em 6 meses para a gente ver se essa célula, se ela vai regredir ou se ela vai evoluir para um possível câncer, para uma possível neoplasia. E o ascos com H, a gente envia para colposcopia, porque daí a gente tem que afastar lesão de alto grau. Então, ascos com H, ele já acende uma lanterninha na nossa cabeça. Opa, não é uma célula possivelmente não neoplásica. Então, a gente tem que tem que fazer um exame um pouco mais aprofundado dessa paciente para a gente descartar. Eu trouxe para você, então, aqui, esse quadrinho. Então, ali na primeira coluna, a gente tem um colo do útero normal, tá tendo saída ali de secreção, provavelmente fisiológica dessa paciente, tá normal. Daí ela acabou tendo relação sexual com uma pessoa que estava contaminada pelo vírus do HPV, ela não usou preservativo, ela acabou sendo infectada, contaminada por essa infecção. Então, ali no colo do útero, na segunda coluna, a gente já vê ali uma lesão, né, característica de infecção por HPV. Essa lesão, ela pode tanto regredir quanto progredir. Se ela progride, ela acaba formando uma lesão percussora, uma lesão que vai ficar ali naquele colo, e pode se transformar num câncer. Eu trouxe 2 resultados de exame para vocês, tá? Então, esse aqui é um resultado que a avaliação da amostra é satisfatória. Então, o material que você colheu lá no exame do preventivo foi um material suficiente para eles fazerem a avaliação da amostra. A microbiologia, né, as células ali, os micro-organismos que tem ali naquele colo, é sugestivo de Gardnerella. Então, provavelmente, essa paciente, a gente vai ter que ligar para ela lá do posto, para ela tratar essa infecção com os medicamentos que a gente tem respaldados lá no protocolo. E a conclusão desse exame é negativo para malignidade. Ou seja, é um resultado normal. Essa paciente vai voltar para a gente lá no que vem para a gente fazer tudo de novo. A gente fazer a anamnese, fazer o exame físico, colher a historinha dela, se ela teve relação sexual desprotegida, se ela mudou de parceiro, se ela continua tendo parceiro fixo. Vamos fazer o exame especular dela, vamos avaliar o colo, a parede vaginal, vamos colher a amostra e mandar de novo para o laboratório. Agora, se vocês receberem esse laudo, a avaliação da amostra também foi satisfatória. Então, o material que o enfermeiro colheu dessa paciente foi um material com uma quantidade excelente para fazer a avaliação, a análise do material. A microbiologia também veio sugestivo de Gardnerella, a gente também vai precisar tratar essa paciente, só que, na conclusão, veio possivelmente não neoplásica. Ascos com U. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir em 6 meses e vai acompanhar essa paciente, se vai ter uma regressão ou se ela vai progredir, vai progredir de acordo com o lado do exame do preventivo dela. Algumas situações especiais, gestantes. Muitas pessoas têm medo de colher o exame preventivo da gestante. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas lá no começo eu falei que algumas pessoas podem ter um colo friável. Então, o que acontece? Quando você vai fazer, às vezes, a coleta da ectocervice com a espátula, ou até mesmo da endo com a escovinha, o colo às vezes está muito sensível e acaba sangrando um pouquinho. E o que acontece? No primeiro trimestre é onde a gente é orientada a fazer a coleta do preventivo das gestantes, mas também é o período onde elas têm mais risco de ter um aborto espontâneo por inúmeras causas.
E o que acontece? Às vezes a gente faz a coleta do preventivo dessa paciente no primeiro trimestre, a gente orienta, olha, seu colo estava um pouquinho friável, vai sangrar um pouquinho, mas é normal. Daqui uma semana, às vezes essa paciente começa a ter um aborto. E o que ela faz? Nossa, eu tô tendo um aborto porque eu fiz aquele exame. Aquela enfermeira fez aquele exame em mim aquele dia, eu comecei a sangrar e agora eu vou perder o meu bebê. Então, o que a gente faz? A gente não pode deixar de colher o exame do preventivo dessa paciente. Mas, normalmente, a gente espera, então, passar o primeiro trimestre, tá? O recomendado é fazer no primeiro trimestre, tá, gente? Esse é o protocolo. O recomendado é fazer na abertura, na consulta de abertura do pré-natal. Só que algumas enfermeiras acabam preferindo esperar o primeiro trimestre, esperar as primeiras semanas de gestação, para não ter essa associação, tá? Porque vocês vão ver lá na prática de vocês que é muito complicado. Às vezes vocês vão pegar gestantes que não colhem preventivo há 5 anos, ou às vezes que nunca colheram. E é um exame muito importante. Mulheres na pós-menopausa. Então, elas também devem fazer o rastreamento do câncer de colo de útero, também devem fazer a coleta do preventivo. A única diferença é que, às vezes, por essas mulheres estarem na menopausa, já estarem no climatério, elas têm um ressecamento da vagina, elas não têm mais uma lubrificação muito legal. Então, às vezes, a gente tem que fazer alguns tratamentos para devolver um pouco dessa lubrificação fisiológica dessa paciente, para que a gente consiga realizar esse exame sem incômodo, sem dor nessa paciente. Mulheres que não têm atividade sexual, né, ativa. Então, elas não devem ser submetidas ao rastreamento do câncer de colo de útero. A pessoa não tem, já chegou, vou contar uma história para vocês. Eu estava participando, ano passado, de uma campanha lá no OBS, que a gente estava fazendo um estágio lá com a residência, e era uma paciente que ela tinha vários problemas, ela estava acompanhando a tia dela, e ela se empolgou e quis escolher também preventivo. E eu chamei essa paciente para o meu consultório, fui fazendo as perguntas para ela, a gente tem toda uma anamnese que a gente pergunta, início da atividade sexual, data da última menstruação e tudo mais. E ela foi me respondendo tudo normal. E na hora que eu deitei ela na maca, que eu fui fazer o exame, sabe quando... Sim, eu senti que eu devia perguntar de novo. Eu perguntei para ela, a senhora já teve relação sexual? Daí ela, o que é isso? Daí me acendeu uma lanterninha. Eu falei, opa, às vezes ela tá empolgada e ela não prestou atenção. Eu expliquei para ela o que era atividade sexual. E ela virou para mim e falou, não, eu nunca tive. Então, eu ia submeter a paciente a um procedimento onde eu ia passar um espéculo no canal vaginal dela, só que ela nunca tinha tido atividade sexual. Então, assim, é muito importante a gente realizar essa ficha de anamnese quando essa paciente chega para a gente lá no consultório. Então, você vai pegar essa ficha, você vai se perguntar 500 vezes. Se você está vendo que a paciente não entendeu muito bem, que ela está fazendo uma cara meio de confusa, se você está na dúvida, pergunta de novo. Você já teve mesmo atividade sexual? Quantos anos você começou a sua atividade sexual? Porque, às vezes, na empolgação... Elas querem fazer também o exame, porque estão acompanhando a tia, estão acompanhando a mãe, estão acompanhando a avó, e não tem indicação nenhuma para fazer o rastreamento. E pacientes imunossuprimidas, né? Então, a gente deve realizar o exame citopatológico nesse grupo de mulheres. É muito importante que a gente faça o rastreamento nelas após o início da atividade sexual. Então, no primeiro ano, vai ser com intervalos semestrais, e se esses exames derem normais, a gente vai dar seguimento anual. Tratamento. Então, o tratamento dessas pacientes, ele vai ser sempre individualizado. Então, a gente vai considerar as características da paciente e as características das lesões. Então, se é uma gestante, eu vou ter um tratamento. Se é uma criança, eu vou ter outro. Se é um paciente imunossuprimido, se as verrugas são de grande volume, se tem uma verruga só, se tem várias, idade, se a doença, se essas verrugas estão só numa parte do corpo ou se estão disseminadas em outras partes. Então, o tratamento ele vai ser individualizado de acordo com as características do paciente e as características das lesões.
Lembrando que o tratamento não é o enfermeiro que vai prescrever, tá? O tratamento para o HPV, para o câncer de colo de útero, o que o enfermeiro faz? O enfermeiro vai identificar. Então, quando essa paciente chega lá no seu consultório, de acordo com a anamnese, com o exame físico, com o exame do CO, com o preventivo, a gente consegue ter um diagnóstico prévio dessa paciente, e antes mesmo de chegar ao laudo, se ela já tiver com uma verruga lá, se for uma verruga característica, a gente já pode encaminhar essa paciente para o serviço especializado. Lá no serviço especializado, ela vai ter o tratamento adequado de acordo com as características dela e as características das lesões. Então, o tratamento, ele pode não eliminar por completo o vírus, então essa pessoa, ela pode ter reincidivas, tá? E a gente deve orientar essa paciente a retornar ao serviço caso as lesões apareçam novamente, porque dependendo do tratamento que ela fizer, é um tratamento que vai durar algumas semanas, um tratamento que vai durar alguns meses, e se ela ver que esse tratamento não está tendo efeito, não está surgindo efeito, ela deve retornar no serviço de saúde, e às vezes a gente acaba fazendo até um tratamento concomitante. Então, ao invés de usar um tratamento só, a gente junta esse com esse. A gente junta o tratamento A com o tratamento B, para a gente dar para aquele paciente específico. Então, a gente tem que considerar a mudança de tratamento quando não tiver melhora significativa após 3 sessões. Se as verrugas não desaparecerem, após 6 sessões de tratamento também. Então, como eu disse, existe a possibilidade de combinações de tratamento. E a gente precisa tratar as parcerias sexuais. É muito complicado essa parte, porque às vezes é uma paciente no qual ela não tem contato com a parceria sexual dela, às vezes ela não conhece, às vezes não é um parceiro fixo. Só que a gente tem que explicar para essa paciente a importância de tratar essa parceria sexual. Porque essa parceria sexual dela, que ela teve relação sexual, vai ter relação sexual com outras pessoas e ela está disseminando o vírus. Então, essa paciente precisa ser tratada, a gente precisa tratar as parcerias sexuais. Detecção precoce. Então, a detecção precoce, ela é basicamente a gente fazer o diagnóstico do câncer no estágio mais inicial possível, com o objetivo de ter um prognóstico bom para o paciente, né? Então, a gente vai encaminhar ele para a investigação e para um tratamento adequado. Logo no início, logo que quanto antes a gente conseguir diagnosticar esse paciente. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as estratégias para a detecção precoce são o diagnóstico precoce. Então, a gente vai fazer a abordagem dessa pessoa com os sinais ou sintomas da doença. Então, no caso do HPV, o que é? Ela vai aparecer uma verruguinha lá na vagina dela, lá na vulva, às vezes é uma verruguinha que coça, às vezes não coça. Ela vai achar estranho, ela vai chegar para você lá na UBS e vai falar, olha, eu vim para a coleta do preventivo, só que eu notei que nas últimas semanas apareceu essa verruga em mim. Então, esse é um dos sinais claros que a gente tem sobre o HPV. E o rastreamento, que é a aplicação de um teste ou de exame na população assintomática com o objetivo de identificar lesões de câncer e encaminhar, então, para a investigação e o tratamento. Então, um dos exames, por exemplo, é o CO, é a colposcopia, que é aquele exame que eu disse para vocês, que eles vão usar um aparelho para ver bem amplamente lá o colo do útero. Eu tenho um vídeo que depois, no final, eu quero mostrar para vocês, que mostra um exame preventivo junto com a colposcopia. Qual que é, então, a prevenção? Então, a prevenção primária relacionada ao vírus do HPV é o uso de preservativo em todas as relações sexuais, sejam elas relações heterossexuais ou homoafetivas. Então, muitas vezes, as lesões, ela está presente em áreas que não são protegidas. Então, às vezes, está na vulva, está na região pubiana, está no períneo, está na bolsa escrotal. Então, a gente tem que orientar o uso do preservativo, tanto masculino quanto feminino. O feminino, principalmente, por quê? O preservativo feminino, ele é um pouco maior, então ele consegue cobrir ali um pouco da parte da vulva dessa paciente. Então, que é por onde também a gente pode se ter o contágio do HPV. E usar sempre no início das relações sexuais. Vocês vão ver que muitas pessoas acabam fazendo uso do preservativo no final da relação, lá quando está quase chegando no coito. E
o preservativo ele deve ser usado no início da relação sexual, não só lá no final. E em 2014, o Ministério da Saúde ele implementou no calendário vacinal a vacina tetravalente contra o HPV para meninas de 9 e 13 anos. Em 2017, ele foi estendida para os meninos de 9 a 14, para as meninas de 9 a 14, perdão, e os meninos de 11 a 14 anos. Então, a vacina ela protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. E, Jennifer, algumas de vocês, eu não sei vocês, né? Mas eu também tomei a vacina do HPV. Por que, então, que aconteceu isso? Sendo que a faixa etária é de 9 a 14 anos para meninas e de meninos para 11 a 14 anos. Aconteceu que a gente teve uma procura muito baixa por essas vacinas. A gente foi alvo aí de várias fake news relacionadas a vacinas do HPV e teve uma procura baixíssima com relação à vacinação, tá? A meta preconizada era 80% e os índices ficaram bem abaixo da média. Então, para a gente não correr o risco, para a gente não perder essas doses, não ter desperdício dessas doses, então foi ampliada para a faixa etária de 15 a 26 anos, um esquema vacinal com 3 doses, com intervalo de 2 e 6 meses, para a gente não ter o desperdício dessas vacinas, tá? A Jennifer, as pessoas que já tiveram o vírus do HPV, causa alguma diferença tomar ou não a vacina? Causa. Por quê? Se ela teve o vírus, se ela fez o tratamento corretamente, ela não vai ter mais recidivas, ela não está mais com vírus ativos. Se ela toma vacina, ela vai criar o quê? Ela vai criar uma imunidade, ela vai criar uma resistência para que ela não desenvolva novamente os vírus que a vacina protege, que é os vírus 6, 11, 16 e 18. Lembrando que o 16 e o 18 são os precursores do câncer de colo de útero. Então, as pessoas que tiveram HPV, que trataram o HPV, elas devem sim ser vacinadas, tá? Óbvio que se estiver dentro da faixa etária estabelecida pelo Ministério da Saúde. Respondendo a pergunta eu esqueci o nome dela, desculpa, sobre o exame de sangue. Eu não achei nada relacionado ao exame de sangue específico para o HPV, tá? O que a gente tem mesmo na literatura, nos protocolos, nas diretrizes, é o exame de preventivo mesmo, exame físico, e a coleta do preventivo. O diagnóstico do câncer de colo de útero, do HPV, é o preventivo. Por isso que ele é um exame muito importante e que a gente deve orientar as pacientes. Na nossa família mesmo, muitas das vezes a gente... lá no nosso consultório, a gente dá bronca nas pacientes, porque às vezes elas ficam sem ir fazer o preventivo por muito tempo, só que a gente esquece de olhar para a nossa própria casa. Então, assim, conversar com as mães de vocês, com as tias, com as avós. Eu tenho certeza que vai ter gente, que vai ter mãe que não faz um preventivo desde que ficou grávida. E, então, a gente tem que estimular essas pacientes a fazerem a coleta do preventivo. A gente tem uma cultura de que é um exame vergonhoso, que é um exame que vai doer muito, é uma coisa que está enraizada nelas, elas chegam lá com muito medo, muito tensas, com muita vergonha. Então, a gente tem que começar a mudar isso. Tem que começar a instigar essas pacientes a realizarem um preventivo, a explicar o procedimento. Isso também é acolhimento da paciente, né? Não vai chegar lá no seu consultório, lá na UBS, vai deitar na maca, você vai lá, vai fazer o preventivo, não vai dar bom dia, não vai dar boa tarde, você não vai explicar o procedimento. A gente tem que criar um vínculo com o paciente. A gente tem que sentar com ele, tem que sanar todas as dúvidas, tem que explicar como que é feito o preventivo, pegar imagens no Google, pegar vídeo na internet, mostrar para essa paciente, para ela ficar calma, para ela entender a importância, para ela entender que não é que vai doer, é que ela está tensa, é que ela está com medo, é que ela está insegura, porque o exame ele é indolor, mas elas ainda têm muito medo. Então, para fechar, eu trouxe uma frase: a vida sendo cuidada por onde ela iniciou, pelo colo do útero. Eu espero que eu tenha agregado para vocês coisas relacionadas ao câncer de colo de útero, ao HPV, ao CO. Eu não quis trazer muito quais eram os tratamentos, como que a gente faz os tratamentos, porque eu acho que esse não era o objetivo, não era para ser uma aula sobre HPV, uma aula sobre o tratamento. Eu quis trazer uma coisa mais no geral, como a gente faz o diagnóstico dessa paciente, como que a gente realiza esse exame,
o diagnóstico precoce, trouxe um pouco também do tratamento, e espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma forma. Eu usei esses materiais para montar esses slides, então, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem interesse, podem procurar nesses protocolos, nessas diretrizes, que vocês vão achar lá bem explicativo, bem esmiuçado, assim, nos mínimos detalhes, tá bom? E é isso. Obrigada, Jennifer. A palestra foi ótima. Eu acho que a gente aprendeu muito mais sobre coleta de preventivo do que se aprende na graduação mesmo. A Grazi falou isso, eu concordo com ela totalmente. E, gente, sigam a Jennifer no Instagram, porque ela dá dicas ótimas sobre saúde da mulher. Então, se você quiser deixar seu arroba no chat, sinta-se à vontade. E muito obrigada. Eu que agradeço. Queria dar parabéns pela iniciativa, pela Grazi, que está assumindo a diretoria da Liga, né? Espero que esse ano a gente consiga fazer muitos eventos, consiga fazer muitas palestras, trazer vários temas relacionados à saúde da mulher. Quem quiser me seguir, vou ficar muito feliz. E é isso, espero de verdade. Fico muito feliz pelo feedback de vocês. Espero mesmo que eu tenha agregado bastante. Queria agradecer mais uma vez, Jennifer, por esse tempo que você tirou para passar com a gente. Eu vi no Insta que você estava de plantão no PSO, uma semana meio corrida, né? Eu queria agradecer a Jennifer agora que entrou na R2, né? Tenho acompanhado bastante o Insta. E foi muito bom estar com você nesse momento. Algo diferente do que a gente acaba vivenciando na graduação, né? Você trouxe mais um pouco da prática que a gente tem dentro da UBS. Eu já tive a oportunidade de passar por estágio de saúde da mulher, presenciei algumas coisas que você trouxe, né, nessa palestra, que é muito importante. Esse medo, essa conduta que a gente tem que ter com ela, esclarecer as dúvidas. Às vezes a gente até pensa assim, nossa, mas com 50 anos nunca colheu um preventivo? Sim, com 50 anos nunca colheu um preventivo. E essa mulher vai chegar lá com muito medo de ficar exposta, porque ela vai estar exposta a você e ela não te conhece, ela não tem confiança em você. Então, o ato de, a partir do momento que você abre a porta para a mulher, a maneira com que você traz ela para dentro do seu consultório e que você se porta com ela, isso vai trazendo uma confiança. Eu sei que é coisa de 15, 20 minutos, mas você vai mudar a cultura dessa mulher. Essa mulher, ela se sentindo segura, ela vai voltar daqui 3 anos, ou ela vai voltar assim que ela tiver algum problema, ela vai ter a confiança de saber que você vai estar lá naquela UBS, você vai tirar as dúvidas dela e que você não vai achar nada diferente ou constrangedor na fala dela, né? Então, é importante assim, que a gente tenha essa visão de humanização mesmo para todos os sentidos. Para vocês terem uma noção, elas ficam extremamente nervosas quando acaba que elas precisam ir na UBS e a gente às vezes acaba abordando lá mesmo. Vamos colher o preventivo, já que tá aqui, né? A gente acaba aproveitando esses momentos dessas pacientes que às vezes são muito faltosas, que não vão na UBS há muito tempo, a gente aproveita, quando ela aparece na UBS, a gente já cata ela para nós. E às vezes elas ficam morrendo de medo porque ela fala assim, desculpa, eu não tô preparada, não me depilei. Isso é a última coisa. Gente, na verdade, isso é uma coisa que a gente não vai nem ver. A gente não tá... Se ela tá depilada, se ela não tá depilada, isso é uma coisa insignificante para nós. Só que para elas é algo que culturalmente está tão enraizado que para ela é um pavor ela colher o preventivo sem ter se preparado, sem ter se depilado antes. Então a gente tem que fazer isso mesmo que a Grazi falou, acolher essa paciente, criar um vínculo com essa paciente, explicar o procedimento, tirar mesmo toda essa cultura que está enraizada dela, e quando a gente faz isso, a gente forma um vínculo com a paciente tão legal que tudo que ela precisar, ela vai na UBS procurar por você. Ela não está indo lá procurar a enfermeira da UBS, ela não está indo lá para fazer o preventivo. Ela está indo lá para passar uma consulta com a Grazi. Ela está indo lá para passar uma consulta com a Stephanie, com a Thaís. Então, isso é muito legal e isso é muito importante na nossa prática como enfermeira. Não só para o preventivo, mas para todas as áreas que a gente for seguir.
Jennifer, só tirando uma dúvida, né? Eu, como mãe de meninas, eu queria saber se você tem, assim, visto nas UBS que você passou o ano passado, a procura das mães pela vacina da HPV, agora com a situação do Covid, está tendo procura, não está? Como que está sendo? Olha, eu não fiquei muito na parte de vacinação ali, tá? Só que o pouco que eu pude perceber, não tá tendo muito uma procura. Por isso que a gente vê que sempre acaba abrindo mesmo a vacinação para até 26 anos, porque é uma procura muito baixa, né? A gente tem várias fake news, depois vocês podem jogar no Google relacionado à vacinação da HPV. Então, assim, tem mesmo um bloqueio um pouco dessas famílias em levar as crianças, as meninas, para estar vacinando contra o vírus do HPV. Então, não é uma vacina que tem uma busca muito alta, não. Infelizmente. E é algo assim que é a longo prazo, né? Não é a curto prazo. Elas não vão sofrer agora, elas vão sofrer depois, né? E eu vejo assim que essas fake news, elas chegaram até as escolas das minhas filhas. Eu fui tratada como uma mãe maluca que vacina para HPV, incentivando algo, né? Mas assim, eu tenho que pensar a longo prazo, mas para frente, como que vai ser a vida dela, né? E infelizmente, a gente nunca tá para sempre na vida do outro, né? Então, assim, eu quero preservar a saúde delas. E eu acho que a gente, como profissionais, né, futuros profissionais da saúde, a gente tem que estimular a procura dessa vacina, não só dessa vacina, mas também das outras, né? E usar as nossas redes sociais para que a gente acabe tirando essa cultura da fake news e estimulando para coisas boas, né? Colocando notícias boas, o que realmente faz. E a gente também tem que ter essa cultura de trazer o paciente para a UBS, a mulher para a UBS, né? E utilizando, claro, as redes sociais, que agora todo mundo tem Instagram, Facebook, e todo mundo olha alguma coisa ou outra. E como eu disse, né, a gente como profissional da saúde, estudante da área da saúde, a gente pode começar a mudar isso dentro da nossa própria casa. Então, falando com a nossa tia, que tem aquele primo, aquela prima, a gente não pode esquecer dos meninos, os meninos também pegam HPV. A gente focou muito nas meninas, muito nas mulheres agora, porque é o Março Lilás, que é voltado para o câncer de colo de útero. Mas os homens, os meninos também sofrem com HPV, com o vírus do HPV, e a vacina também é disponibilizada para eles. Então, a gente tem que começar a mudança dentro da nossa própria casa. Não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não mudou o nosso lar, onde a gente mora, as pessoas que a gente convive. Então, eu falo que é um serviço de formiguinha, né? A gente faz um pouquinho aqui, planta uma sementinha ali, muda uma coisinha aqui, e de pouquinho em pouquinho a gente consegue disseminar conhecimento, a gente consegue mudar, abrir os olhos, abrir a visão das pessoas para que elas cuidem mesmo da saúde, tanto delas quanto das pessoas que a gente ama. Gente, eu queria abrir se alguém tem alguma dúvida que queira perguntar para Jennifer. Vitória, você ia falar, te cortei, desculpa. Eu ia perguntar justamente se tinham dúvidas. Jennifer, eu gostaria de perguntar o seguinte, eu não lembro se você comentou ou não na palestra, mas a mulher tem que ir sem fazer sua higienização íntima para a coleta, certo? Isadora, pode repetir de novo? Eu não consegui entender direito. Sim, a mulher ela tem que ir sem ter feito a sua higiene íntima para a coleta. É isso mesmo? Não, ela deve fazer a higiene íntima dela. O que ela não pode? Algumas mulheres têm o costume de fazer ducha vaginal. Elas introduzem o chuveirinho, alguma ducha no canal vaginal. Isso é contraindicado não só para a realização de um exame, é para a vida, tá? Então, lá no nosso consultório, se a gente receber uma paciente que ela relata que ela faz duchas vaginais lá no canal vaginal, a gente tem que orientar ela. O canal vaginal, ele é autolimpante, ele se limpa sozinho. A gente não precisa lavar com água e sabão lá dentro, não precisa enfiar ducha, chuveirinho, nem nada lá dentro do canal vaginal. Então, o que a mulher não pode fazer para a coleta do exame preventivo? Duchas vaginais. Lavar ali a parte de fora da vulva, da vagina, os lábios, ela não só
deve, como ela precisa, fazer essa higienização antes de fazer o exame. Mas a ducha vaginal em si, a gente contraindica ela para tudo, para a vida. Até porque altera o pH da vagina, altera a flora vaginal, e isso pode até complicar algumas ESTs, alguns corrimentos que essa paciente possa ter. Ficou mais claro agora? Ficou sim, obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Bom, enquanto isso, eu vou disponibilizando o link para a lista de presença. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita que a Jennifer está aí. E a Grazi também realizará o sorteio já já dos brindes da LASM. Posso começar, Vitória, já fazendo o sorteio? Gente, então a gente vai fazer um sorteio de 2 kitzinhos da Liga, tá? Ele é não é um bottom, mas é não sei o nome direito, mas é um segura crachá, tá? Você coloca o crachá ali e alguns adesivos que a gente tem à venda. A Ellen vai me ajudar com o sorteio, porque eu estou com um problema na minha internet hoje, tá? Ela vai mostrar o sorteio aqui, só um pouquinho. A gente colocou os nomes que fizeram a inscrição pelo link que foi deixado na página do CA, tá? E aí a gente, conforme essa inscrição, a gente vai fazer o sorteio. Serão 2 kits. Se a pessoa não estiver aqui, a gente refaz de novo, tá? Ellen, pode fazer. Os certificados são mandados pelo e-mail, tá? O e-mail que foi deixado na inscrição. Grazi, seu microfone está mutado. Quem ganhou foi a Isadora Sharif e a Vanessa Aparecida Ferreira. A Vanessa, eu acho que ela não está na palestra, Ellen. Ela teve um imprevisto, ela me mandou mensagem. Vamos sortear. A Isadora está na palestra também? Isa, se você tiver, se comunique com a gente. Eu acho então, que não. Sorteia 2 de novo, fazendo, por favor. Tá bom. Peraí, só um minutinho. Obrigada. Não tem como a gente liberar um prêmio para quem não participou. Eu acho injusto, né? A gente sortear para quem não está aqui. Só estamos com problema porque o computador da Ellen também travou. A gente vai tentar mais uma vez. Caso a gente não consiga, a gente tem o link tem a lista de presença e aí a gente sorteia pela lista de presença, para não ficar estendendo muito mais tempo vocês aqui, porque também é sexta-feira hoje, né? Tatiane Gonçalves de Oliveira e Liliane Barbosa. Elas estão aqui? A Tatiane está. Tatiane, eu vou pedir para você deixar o seu contato no chat. E Liliane também. Você deixa o seu contato ou esperem acabar a palestra que a gente conversa para a gente fazer a entrega para vocês. Tá bom? Parabéns, meninas, e obrigado pela presença. Gente, muito obrigada pela presença. Só mais uma coisa que eu queria falar, o próximo encontro da Liga vai ser no dia 12, eu espero vocês, quem quiser participar, tá? É só entrar lá no Insta da Liga e a gente vai disponibilizar o link por lá. Todos são bem-vindos. Gente, muito obrigada pela presença. Jennifer, muito obrigada pela palestra, por todo o conhecimento que você passou para a gente. O CA agradece muito, acredito que a LASM também. E espero que a gente tenha mais oportunidades de ter você com a gente. Obrigada, meninas. Bom final de semana para todo mundo.